Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao CDF Concursos. Vamos juntos, eu, professor Rafael Santiago, e você a mais uma aulaça de Direito do Trabalho. Na aula de hoje, na tela, a gente estuda relação de trabalho. Relação de trabalho como gênero que comporta várias espécies. Hoje a gente vai abordar especificamente relação de emprego. Noções gerais acerca de relação de emprego e os seus requisitos. Pessoa física, pessoalidade, subordinação, onerosidade, não eventualidade e alteridade. E exclusividade, que não é um requisito da relação de emprego. Relação de trabalho, então, é um gênero, pode vir para mim. Relação de trabalho é um termo que denota algo genérico, algo geral. A relação de trabalho em sentido amplo, em sentido geral, genérico, comporta várias espécies. Uma dessas espécies, a mais importante para o direito do trabalho, relação de emprego, beleza? Então, relação de trabalho é um gênero, coisa geral, que abrange na tela mais de uma espécie. São várias as espécies de relação de trabalho. E a relação de trabalho tem como objeto, como pressuposto, a prestação de serviço. A base da relação de trabalho é essa, prestação de serviço. Fundamento da relação de trabalho é esse, prestação de serviço. Relação de trabalho envolve a prestação de serviço por uma pessoa física a outra, tá? Essa é a base. A referência da relação de trabalho é o trabalho humano. Trabalho humano, beleza? E a relação de trabalho, como eu falei, é um gênero que comporta várias espécies. Relação de emprego, a mais importante, beleza? A mais importante de relação de trabalho para o direito do trabalho. Trabalhador autônomo, trabalhador eventual, trabalhador avulso, voluntário, cooperativas. Eu trouxe aqui as principais relações de trabalho. Existem outras também, beleza? Relação de emprego, trabalhador autônomo, eventual, avulso, voluntário e cooperativas. Tudo isso daqui se funda no trabalho. A base de tudo isso daqui é o trabalho, prestação de serviço, trabalho. Você percebe que toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego? Percebe isso? Toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Para ser relação de emprego, tem que cumprir alguns requisitos, requisitos específicos para ser relação de emprego. E esses requisitos estão na CLT, artigos 2º e 3º. Requisitos previstos na CLT, artigo 2º e artigo 3º. São os requisitos da relação de emprego. Então a gente já está no nosso tópico 1.1, relação de emprego. Para ser relação de emprego, pode vir para mim. O trabalho tem que ser realizado de acordo com os requisitos que eu vou te trazer, beleza? Se não tiver preenchido um desses requisitos, não é relação de emprego. A ausência de um dos requisitos desconfigura a relação de emprego. Não é relação de emprego. Pode ser relação de trabalho. Outro tipo de trabalho, mas não emprego. De novo, relação de emprego é a relação de trabalho em que o trabalho é prestado conforme características especiais. Que características? Artigo 2º e 3º da CLT. Isso é uma relação de emprego, beleza? Então, relação de emprego, relação de trabalho em que o trabalho é prestado conforme requisitos especiais, características essas descritas nos artigos 2º e 3º da CLT, beleza? Então, na tela, vamos a essas características. Pessoa física, pessoalidade, subordinação, onerosidade, não eventualidade e alteridade. Eu coloquei um asterisco aqui em alteridade, porque alguns autores não tratam a alteridade como um requisito da relação de emprego, mas como uma decorrência da relação de emprego. Outros autores tratam, já caiu em concurso público, a alteridade como requisito da relação de emprego, então a gente trata aqui na nossa aula como requisito da relação de emprego, beleza? Lembrando que esses requisitos são cumulativos e obrigatórios, isso é importante. Se não tiver um único requisito desse, deixa de ser relação de emprego, beleza? Como eu falei, esses requisitos estão previstos nos artigos 2º e 3º da CLT. Olha o que diz o artigo 2º. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite a salaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Artigo 3º. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual. Tá lembrando os requisitos? Sobre a dependência, subordinação desse, mediante salário. Tá lembrando os requisitos? E no slide anterior, assumindo os riscos
da atividade econômica, assalaria, dirige, pessoalidade. Percebeu isso? Então, os requisitos da relação de emprego estão previstos nos artigos 2º e 3º da CLT. Vamos tratar de cada um desses requisitos detalhadamente. Primeiro requisito, pessoa física. Pode vir para mim. Grave isso. Isso é importante. Para ser empregado, para ser trabalhador empregado, precisa ser pessoa física. Se não for pessoa física, não é empregado. Então, se você contrata uma pessoa jurídica para desempenhar o serviço, a princípio, não se trata de relação de emprego. Porque para ser relação de emprego precisa ter empregado pessoa física. Primeiro requisito da relação de emprego, empregado pessoa física, empregado pessoa física, empregado pessoa física, pessoa natural, tá? Empregado não pode ser pessoa jurídica, empregado só pode ser pessoa física. Isso na tela é extraído da CLT, artigo 3º. A gente acabou de ver, o artigo 3º considera-se empregado toda pessoa física, beleza? Isso cai em prova, ó, questão 2013, analista judiciário. Nos termos da CLT, inclui-se no conceito de empregado a empresa individual que presta serviço ao empregador mediante salário, e aí, verdadeiro ou falso? Empresa como empregado não pode. Empregado tem que ser pessoa física, não pode ser pessoa natural, que torna o item falso. Matamos o primeiro requisito. Segundo requisito, pessoalidade. Qual que é a ideia desse requisito da pessoalidade? Pode vir para mim. Eu sou empregado de uma empresa. Eu não posso, conforme a minha vontade, meu desejo, faltar ao serviço e mandar outra pessoa no meu lugar. Eu sou professor de cursos de graduação e pós-graduação em Direito do Trabalho. Eu não posso amanhã mandar minha mãe, que é formada em Direito, e dar aula no meu lugar, conforme a minha vontade, de acordo com o meu desejo. Por quê? Porque o serviço é pessoal. A faculdade me contratou para dar aula. É a pessoalidade no serviço. Percebeu isso? O empregador contratou aquele trabalhador, aquele empregado. Então, pela pessoalidade, o empregado não pode ser substituído, se fazer substituir, de modo unilateral e conforme a sua vontade, conforme o seu desejo. Beleza? Porque o serviço é pessoal. É pessoalidade na tela. Pessoalidade, portanto, proíbe, veda a substituição do trabalhador. Não é possível a substituição do trabalhador, ele não pode se substituir o empregado por outra pessoa conforme a sua escolha e conforme a sua vontade. A gente afirma que o contrato de trabalho, o contrato de emprego, é um contrato intuitor personae, personalíssimo, infungível, intuito personae, quanto ao empregado, tá? Por quê? Pode vir para mim. Pode vir para mim. Lembra quando a gente falou de princípio da intangibilidade contratual objetiva? Se mudar o empregador, o contrato continua a mesma coisa? Então o empregador pode mudar, o contrato continua. Agora o empregado não pode mudar. O contrato de trabalho é intuito personae, ou personalíssimo, ou infungível em relação ao empregado e não em relação ao empregador. Porque a mudança na estrutura jurídica do empregador não afeta o contrato de trabalho. Aquela nova empresa ou aquele novo empregador vai ter que continuar cumprindo as normas pactuadas no contrato de trabalho. Essa é a regra, tá? Existem algumas exceções, beleza? Então, princípio da requisito da pessoalidade significa isso. O empregado não pode se fazer substituir. O contrato é intuito personae, é personalíssimo em relação ao empregado, beleza? Mas na tela, existem exceções a esse requisito. Duas exceções que eu trouxe aqui para vocês, beleza? É possível que haja substituição eventual com a permissão do empregador, tá? Uma substituição eventual que o empregador concorde, não é uma substituição habitual, tá? Uma substituição eventual que o empregador concorde. Um empregado vai precisar sair, levar o filho em alguma consulta, por exemplo. Essa é uma substituição garantida pela lei, inclusive. Mas se o empregado precisar resolver um problema particular, por exemplo, e aí o empregador pode permitir que ele seja substituído por outro, beleza? Isso não desconfigura por si só o contrato de trabalho. Outra exceção, a lei ou norma coletiva, negociação coletiva, pode prever essa substituição. Quer um exemplo? A lei concede férias ao trabalhador. Então, esse trabalhador que sai de férias pode ser substituído por outro. Essa é uma substituição garantida pela lei. E essa substituição, por si só, não acaba com o contrato de trabalho. Isso cai em prova, ó, questão 2012, juiz do trabalho.
A substituição eventual do empregado por outro, autorizada pelo empregador, afasta o reconhecimento do emprego, do vínculo de emprego, mesmo quando presentes os demais requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. E aí, verdadeiro ou falso? Afasta a substituição que não tem autorização do empregador, não pode, mas a substituição eventual, autorizada pelo empregador, pode. Pode sim, de modo que a alternativa é falsa. É uma exceção ao requisito da pessoalidade. Matamos o segundo requisito. Terceiro requisito, requisito da subordinação. E aí, quando a gente fala em subordinação, a gente fala em dependência. Dependência do empregado em relação ao empregador. Quer dizer, o empregado pode vir para mim. O empregado, ele está sujeito às ordens do empregador, às orientações do empregador, às determinações do empregador. O empregado está subordinado ao empregador. Quer dizer, se o empregador determinar algo, o empregado tem que cumprir. Beleza? Se esse algo for lícito, claro. Então, subordinação é isso, na tela. É o estado de dependência do empregado em relação ao empregador. Quer dizer, você não tem autonomia para chegar no trabalho a hora que você quiser, para definir o horário de trabalho, para definir a atuação da empresa, para quem vender, quais os clientes, quais os produtos que serão vendidos. Não. Você está no estado de dependência, de sujeição. É a subordinação, beleza? Na relação de trabalho, existem diferentes tipos de subordinação, tá? Diferentes tipos de subordinação. 3 tipos principais de subordinação. Subordinação econômica, subordinação técnica e subordinação jurídica. Subordinação econômica, técnica e jurídica. Subordinação econômica, o que significa isso? Pode vir para mim. O empregado tem dependência econômica em relação ao empregador, quer dizer, ele cumpre as ordens do empregador para receber salário. Da subordinação econômica. Essa subordinação econômica não é um requisito da relação de emprego, porque o empregado pode, inclusive, ter mais dinheiro que o empregador. Percebe isso? Às vezes o empregado tem mais grana que o empregador. Pode acontecer? Pode acontecer. Isso por si só acaba com o contrato de trabalho? Não. Pode haver contrato de trabalho, pode haver emprego, pode haver relação de emprego nessa situação, nesse contexto. O empregado tem mais grana que o empregador, tem mais dinheiro que o empregador. Então a subordinação econômica não é requisito da relação de emprego na tela. Então a gente tira a subordinação econômica. Não falamos de subordinação econômica para ser requisito da relação de emprego, porque o empregado pode ter mais dinheiro que o empregador, beleza? Segundo tipo de subordinação, subordinação técnica. Pode vir para mim. Como o próprio nome sugere, a subordinação técnica denota uma presunção de que o empregador tem mais conhecimento técnico que o empregado. Então o empregado cumpre as ordens do empregador porque o empregador tem essa presunção de maior conhecimento técnico. Também não é requisito da relação de emprego. O empregado pode ter muito mais conhecimento técnico acerca daquele negócio do que o empregador. Pode acontecer? Pode acontecer. Isso não desconfigura o contrato de trabalho. Então, tanto subordinação econômica quanto subordinação técnica na tela não são requisitos da relação de emprego. É possível que o empregado tenha mais conhecimento técnico que o empregador. E é possível que o empregado tenha mais grana que o empregador. Então, resta a subordinação jurídica. Quando eu falo, pode vir para mim, quando eu falo em subordinação como requisito da relação de emprego, eu falo nisso daqui, subordinação jurídica. Dependência jurídica. Subordinação decorrente da lei, na tela. Subordinação jurídica trata do poder que a lei dá ao empregador para o empregador dirigir, orientar, fiscalizar e punir o empregado. Então o empregado está em estado de sujeição, estado de subordinação em relação ao empregador, porque a lei determina assim. A lei determina poderes ao empregador, poderes esses descritos no artigo 2º da CLT, tá? Artigo 2º e 3º também, tá? Artigo 2º e 3º da CLT, poderes conferidos ao empregador por lei. A lei confere ao empregador poderes para dirigir, orientar, fiscalizar, punir o empregado. Por isso, subordinação jurídica. Subordinação estabelecida na lei. Poderes decorrentes da lei que autorizam a direção do estabelecimento pelo empregador. Isso está lá no artigo 2º, como eu falei, ó. Considera-se empregador
aquele que tem o poder de admitir, pagar salário, de dirigir, isso é importante. Dirigir a prestação de serviços, quer dizer, orientar, fiscalizar, punir o empregado. Isso cai em prova, questão 2015, procurador municipal. O critério adotado pelo legislador trabalhista para classificar a natureza da subordinação existente entre empregado e empregador foi da subordinação técnica. E aí, verdadeiro ou falso? Falso, né? A subordinação, quando eu falo, é subordinação jurídica, não subordinação técnica. Poderes ao empregador decorrentes da lei. Não é mais conhecimento técnico, é poder decorrente da lei, o que torna a alternativa falsa. Dentro ainda de subordinação, eu te faço uma pergunta, pode vir para mim. A subordinação fica bastante evidente naquela relação diária, naquele contato entre trabalhador e empregador. O empregador dando ordem lá para o trabalhador. Naquela relação direta, íntima entre trabalhador e empregador. Eu te pergunto, se eu sou motorista, se eu desempenho trabalho externo, o desempenho do trabalho externo prejudica essa relação de dependência, porque no trabalho externo o motorista tem uma certa autonomia, percebe isso? Ele vai entregando mercadorias. Vamos pensar no trabalhador de uma transportadora. Ele vai entregar mercadorias. Ele desempenha atividade fora do estabelecimento. Quer dizer, não tem aquele vínculo próximo, em regra, que denota a existência de uma dependência. E aí, o trabalho externo por si só, na tela, o trabalho externo por si só, trabalho fora das dependências do empregador, descaracteriza a subordinação? Impede que a gente afirme a existência de subordinação? Quer dizer, o motorista não pode ser empregado? Essa é a dúvida. Verdadeiro ou falso? O motorista não pode ser empregado. Falso, né? A atividade externa, a realização de atividades fora das dependências do empregador, por si só não desnatura o contrato de trabalho. Porque o artigo 6º da CLT, isso é importante, cai muito em prova. Cai muito, muito, muito em prova. O artigo 6º afirma o seguinte: não se diferencia o trabalho interno dentro do estabelecimento do trabalhador ou o trabalho externo realizado fora do estabelecimento do empregador. Exemplo, trabalho externo com entrega de mercadoria ou trabalho no domicílio, teletrabalho. A reforma de 17, a reforma trabalhista de 17 traz regras de teletrabalho, tá? Lei 13.467 de 2017. A atividade dentro do estabelecimento ou fora do estabelecimento não se distingue, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego, beleza? Então, a atividade externa por si só não desconfigura a relação de emprego. Isso cai em prova, questão 2018, técnico judiciário. Para a configuração do contrato de trabalho, distingue-se e diferencia-se entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio, ainda que presentes os pressupostos da relação de emprego. E aí, verdadeiro ou falso? Diferencia-se? Distingue-se? Não. CLT, artigo 6º. Não se diferencia o trabalho externo e interno para fins de reconhecimento da relação de emprego, que torna a alternativa falsa. Avance, quarto requisito, requisito da onerosidade. Onerosidade eu estou tratando de salário, pagamento de salário. Pode vir para mim. Para ser empregado você tem que receber salário. Salário é uma contraprestação pelo serviço prestado. O empregador paga o salário ao trabalhador, ao empregado, porque o empregado presta serviço ao empregador. Essa ideia de contraprestação. Onerosidade é isso. O trabalho desempenhado pelo empregado vai ser remunerado. Haverá uma contraprestação pecuniária pelo trabalho. Na relação de emprego existe uma pretensão, tá? Uma intenção do empregado em receber o salário, receber o pagamento, e um dever do empregador de pagar. Então, na tela, os sujeitos do contrato de trabalho giram em torno disso daqui. O empregador tem que pagar salário, tem um dever de pagar salário, o empregado tem a intenção de receber esse pagamento. O salário é a contraprestação pelos serviços desempenhados. Salário que pode ser pago em dinheiro, em pecúnia ou por utilidades. Exemplo, moradia, alimentação, vestuário, beleza? Então, onerosidade é isso, é receber algo em troca pelos serviços desempenhados.
Isso cai em prova, questão 2014, procurador estadual. A onerosidade, um dos requisitos da relação de emprego, consiste no pagamento de salário em pecúnia e não abrange salário em utilidade. Falso. O salário, como eu falei, pode ser pago em grana, em pecúnia ou em utilidade. Moradia, alimentação, vestuário, enfim. A alternativa, então, é falsa. Quinto requisito, não eventualidade. E quando a gente fala em não eventualidade, a gente afirma que o trabalho desempenhado pelo empregado, pelo trabalhador, pelo empregado, constitui uma necessidade permanente para a empresa. O trabalho é uma necessidade habitual para a empresa. Pode vir para mim. Quer dizer, para afirmar que o trabalho é não eventual, a gente olha para a atividade do empregador. E aí a gente vai ver, aquele trabalho dentro da atividade do empregador é uma necessidade permanente ou uma necessidade pontual, uma necessidade específica. Se for uma necessidade permanente dentro da lógica do empregador, aí o serviço é não eventual. Agora, se for uma questão pontual específica dentro da atividade do empregador, aí o serviço é eventual. Para ser relação de emprego, o serviço prestado pelo empregado precisa ser não eventual. Isso é muito importante, é muito relevante, beleza? Então, não eventualidade, vamos olhar para o empregador. Olha para a atividade do empregador, para a lógica do empregador. Se o serviço prestado pelo trabalhador é permanente, uma necessidade permanente habitual na atividade do empregador, serviço é não eventual. Se for algo pontual, específico, aí o serviço é eventual, beleza? Então, na tela, para que haja relação de emprego, o serviço precisa ser habitual, uma necessidade habitual, permanente dentro da empresa. A princípio, não existe um número específico de dias de trabalho prestado para que o serviço seja não eventual, tá? Não existe um número definido pela lei, um número de dias de trabalho na semana para que a gente afirme essa habitualidade, beleza? O trabalho não eventual, essa não eventualidade, essa habitualidade, não impede que o trabalho seja emprego se o trabalhador presta serviços em 2, 3 dias na semana. Pensa, por exemplo, num garçom em restaurante. O garçom pode ser contratado para prestar serviço só aos fins de semana, sobretudo pelo trabalho intermitente, novidade trazida pela reforma trabalhista. Então, o trabalho, essa noção de não eventualidade, esse trabalho não é algo que tem como referência o número de dias na semana, tá? O que importa é a habitualidade dentro de necessidade permanente da empresa, tá? Pouco importa, a princípio, o número de dias na semana. Isso é diferente para o trabalhador, para o empregado doméstico, tá? A Lei Complementar 150 de 2015, que exige pelo menos 3 dias de trabalho na semana. Eu estou tratando da regra geral empregado. O trabalho, inclusive, ele pode ser intermitente. Trabalho intermitente é aquele que não acontece todos os dias da semana. Exemplo, garçom, aos fins de semana, em um restaurante, beleza? E o trabalho também pode ser contínuo. Todos os dias da semana. Não necessariamente o trabalho precisa ser contínuo para que haja emprego, tá? Existe aí um empregado intermitente. Como eu falei, a Lei Complementar 150 de 2015, mais especificamente no artigo 1º, exige uma espécie de continuidade, mais de 2 dias na semana, para que haja empregado doméstico. Os empregados em gerais não têm essa exigência de número de dias específicos na semana. O que importa é que o serviço seja não eventual para a empresa. Isso cai em prova, questão 2014, consultor legislativo. A não eventualidade é definida pela continuidade, isso é, pelo trabalho exercido diariamente. E aí, verdadeiro ou falso? Não necessariamente, né? Não tem que ser trabalho diário. O que interessa é a habitualidade. Quer dizer, é habitual dentro da necessidade da empresa, uma necessidade permanente, habitual da empresa. Pode não ser diário o trabalho, que torna a alternativa falsa. Último requisito, requisito da alteridade. E é bem representado por essa figura. Quando você vai atravessar 2 prédios em uma altura de 100 andares, você assume o risco de acontecer alguma coisa. É exatamente quando você empreende. Quando você explora a atividade econômica, pode vir para mim. Quando você explora a atividade econômica, você, empregador, assume os riscos da atividade econômica.
Você explora a atividade econômica, recebe os lucros, mas também assume os prejuízos, assume os riscos. Você não pode compartilhar o risco com o trabalhador, porque o trabalhador não recebe o lucro, a princípio, né? Pode haver a PLR, a participação dos lucros e resultados, mas o trabalhador recebe salário. Você está explorando porque você quer, então você assume os riscos de explorar a atividade econômica. Beleza? Alteridade é isso. Você, empregador, assume os riscos da exploração da atividade econômica. Esses riscos não podem ser repassados ao trabalhador. Qual que é a consequência disso? A consequência é a seguinte: o trabalhador tem que receber salário mesmo que a empresa tenha um prejuízo ferrado, um prejuízo lascado. Porque a alteridade faz com que o empregador e não o empregado assuma os riscos da atividade econômica. Beleza? O empregador assume os riscos da atividade econômica e esses riscos não podem ser repassados ao trabalhador. Consequência, mesmo que a empresa tenha prejuízo, ela é obrigada a pagar os salários. Tranquilo? Na tela. Alteridade, então, significa empregador assume os riscos de explorar a atividade econômica. Eu estou tirando isso da minha cabeça? Não, está no artigo 2º da CLT. Considera-se empregador a empresa que, assumindo os riscos da atividade econômica, o que é isso? Alteridade. 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 A empresa assume os riscos da atividade econômica. Alguns autores, como eu falei no início, não tratam a alteridade como requisito da relação de emprego. Tem outros autores que falam que é requisito da relação de emprego. Se cair na prova alguma alternativa falando que é requisito da relação de emprego, marca como correta. Beleza? Questão de prova, 2013, analista judiciário. Os salários devem ser pagos ao empregado, independentemente da empresa ter auferido lucros ou prejuízos, uma vez que os riscos da atividade econômica pertencem única e exclusivamente ao empregador. Essa assertiva, riscos pertencem ao empregador. Essa assertiva baseia-se no requisito caracterizador da relação de emprego denominado de... Percebeu que aqui a questão trata a alteridade como requisito da relação de emprego? Quem assume os riscos da exploração da atividade econômica é o empregador. O que isso significa? Significa o requisito da alteridade. CLT, artigo 2º. Requisito da alteridade, alternativa B, é a alternativa verdadeira. E para fechar nossa aula, exclusividade. Bem simples, exclusividade. O que significa isso? Exclusividade significa que o trabalhador pode ter mais de um emprego. A exclusividade não acontece na relação de emprego. Isso é importante, pode vir para mim. A relação de emprego não exige o requisito da exclusividade. Então, quando eu trago exclusividade dentro da noção de requisito da relação de emprego, é na verdade uma noção negativa. A exclusividade não é um requisito da relação de emprego. O trabalhador pode ter mais de um emprego. Então, exclusividade a gente não aplica. Então, exclusividade aqui na nossa aula de relação de emprego significa não vamos aplicar exclusividade, tá? Exclusividade não é requisito da relação de emprego. A gente não aplica a exclusividade como requisito da relação de emprego. O trabalhador pode ter mais de um emprego. É possível que o contrato de trabalho tenha cláusula de exclusividade? Pode ter também, mas tem que estar expressa. Se não tiver expressa a cláusula de exclusividade, o trabalhador pode ter mais de um emprego, porque a exclusividade não é aplicada no direito do trabalho, beleza? Então, exclusividade, grave isso, não é requisito da relação de emprego. Requisito é pessoalidade, pessoa física, onerosidade, subordinação, não eventualidade e alteridade. Exclusividade, não. Então, a gente não aplica exclusividade como requisito da relação de emprego, beleza? Na tela, isso cai em prova. Questão 2016, técnico judiciário. É certo que a relação de trabalho se distingue da relação de emprego, sendo que a primeira, a relação de trabalho, abrange a segunda. A CLT apresenta os elementos caracterizadores da relação de emprego, não se inserindo entre eles. Então a questão quer saber o que não é requisito da relação de emprego. Subordinação jurídica é sim, dependência do empregado em relação ao empregador. Pessoalidade também é, o empregado não pode se fazer substituir por outra pessoa conforme sua vontade. Exclusividade, perfeito. Exclusividade na relação de trabalho não tem. Exclusividade na relação de trabalho não tem, a princípio, tá? Salvo se tiver contrato expresso. Então, se não tiver contrato expresso, exclusividade não existe, não é requisito da relação de trabalho. Onerosidade é requisito, o empregado presta serviço com a intenção de receber salário e trabalho não eventual também. O trabalho tem que ser uma necessidade permanente, habitual, dentro das atividades do empregador. Fechamos então nossa aula, foco, força, garra, vai dar tudo certo.
Me siga no Instagram, @prof.rafaelsantiago. Bons estudos e até a nossa próxima aula.